Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Peço licença para entrar na sua casa, no ambiente onde você está inserido, e te convido a pegar nesse momento o seu material escolar para que bem possamos participar dessa aula. Espero que você esteja bem juntamente com seus familiares. Essa é a nossa aula de número 11 e eu vou tratar de representação gráfica. Até aqui nós vimos, estatística com base, numa estatística que analisa dados. E nós fomos ampliando, ao longo das nossas aulas, esse conceito de estatística, de variáveis, qualitativa, quantitativa. Fomos trabalhando também medidas de tendência central. Vimos também essas variáveis na prática, como que essas variáveis elas acontecem de forma contínua, de forma discreta, de forma ordinal, de forma nominal. Enfim, nós fizemos todo um apanhado da área da estatística voltado com esse olhar para a pesquisa estatística. Agora nós vamos avançar com base numa representação gráfica desses dados que eu estou analisando, tá bom? Gostaria de iniciar essa aula com uma letra da canção do Milton Nascimento, que diz assim: Nada a temer se não correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. A música chama Caçador de Mim, do Milton Nascimento, e com essa canção, de Eu Caçador de Mim, que eu gostaria de iniciar essa nossa aula de hoje, que eu vou tratar um pouco, sobre representação gráfica, o que é essa representação gráfica, e vou trazer aqui o conhecimento de vocês, vou ampliar esse conhecimento com base em 3 tipos de gráficos. Gráfico de segmento, também chamado de gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de setores. E, por fim, o exercício que nós iremos fazer, e vocês vão fazer, na verdade, e que é para ser entregue até o dia 24, a próxima sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá, eu gostaria de iniciar com a representação gráfica. A representação gráfica ela fornece uma visão de conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. O que isso quer dizer? Quando eu tenho dados e a estatística ela analisa dados, é possível, por meio de uma representação gráfica, eu fazer um resumo desses dados de forma que, eu olhando para essa representação gráfica, eu já consiga obter alguma informação muito importante com relação a esse dado, a esse conjunto de dados, a esses dados numéricos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho um gráfico desse tipo, que, sei lá, simula pessoas que correram, fazendo de forma bem rústica, tá? Simula a distância percorrida, por exemplo, pelas pessoas até um certo momento de uma corrida. Certamente você já sabe que vou colocar aqui, candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. Você fazendo essa análise, automaticamente você sabe qual é o mais favorito para ganhar essa corrida, que é o candidato B, porque ele já percorreu uma distância maior em relação aos outros candidatos. Então, o que é essa representação gráfica? É um compilado de dados de forma em que eu fazendo uma observação direta, com relação a esse conjunto de dados, eu já consigo obter alguma informação com relação a esse conjunto. Por isso, os meios de comunicação com frequência oferecem informação estatística por meio de gráficos. Por quê? Porque isso é mais fácil de ser visto, é mais fácil de ser visualizado, é mais fácil de ser interpretado esse conjunto de dados que eu estou analisando. Vou dar um exemplo. Consideremos, por exemplo, uma situação em que, na votação para representante e vice-representante da turma do 3º ano da EJA, um aluno anota os votos com X ao lado do nome do candidato, enquanto seus colegas votam. Ao terminar a votação, nós podemos observar o seguinte resultado. Aí, o Adriano. O Adriano teve esses pontos aqui tudo, tá? Cada X representa um voto. Se não me engano, aqui tem 13. Isso, 13 votos Adriano teve. Marquei com X. A Letícia aqui, ela teve 7 votos. A Luciana teve 10 votos.
e o Mariano teve 6 votos e a Magda 3 votos. Você não exatamente precisa saber quanto X tem, mas você automaticamente está vendo que a representação gráfica dos X nos mostra que Adriano tem mais X do que todos os outros participantes. Luciana é a segunda pessoa que tem mais X. Então, Adriano seria eleito como presidente e como representante, desculpa, e Luciana como vice-representante da turma do terceiro ano da EJA. Só pela quantidade, né, de X, né, só pela representação gráfica de X que nós estamos analisando aqui. Não necessariamente nós tivemos acesso aos dados brutos, mas só pela representação gráfica a gente já tem uma conclusão com relação ao conjunto de dados, né, das pessoas votantes. Veja que não precisa conter os votos para saber quem foi eleito. Pelo X, notamos que Adriano foi escolhido para representante e Luciana para vice. Assim como uma simples olhada, obtemos a informação de que necessitamos. Essa é uma característica importante dos gráficos estatísticos. Então, é só para motivar, né, o nosso estudo de hoje. Vou tratar então de tipos de gráficos. Gráfico de segmento e de linha é o que nós vamos tratar agora. Depois nós vamos tratar de gráfico de barras, tá? E aí nós vamos dando continuidade. Os gráficos de segmento, eles também são chamados de gráficos de linhas ou curvas, pois utilizam uma linha poligonal para representar os dados estatísticos. Esse tipo de gráfico é utilizado principalmente para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante certo período. A posição de cada segmento indica crescimento, decréscimo ou estabilidade. Já a inclinação do segmento sinaliza a intensidade do crescimento ou do decréscimo. Vamos ver isso na prática, né, do gráfico de segmento ou gráfico de linha, que é o mesmo nome, né? Não há diferença, são dois nomes diferentes. Gráfico de segmento e gráfico de linha é a mesma coisa. Um exemplo é que a tabela a seguir mostra a venda de livros em uma livraria no segundo semestre de determinado ano. Logo após foi produzido um gráfico de linhas com as informações da tabela. Então, nós temos uma tabela da venda, né, dos números de livros que foram vendidos e os meses do segundo semestre. Está aqui. Então, foi feito com base nessa tabela, nessa pesquisa, um gráfico, tá? Que é esse gráfico aqui. Nós chamamos de gráfico de linha, né? Porque você pode perceber que são linhas que estão representando as variações. Então, as linhas ela está representando, né, os acréscimos e os decréscimos. E cada ângulo aqui nós vamos ter a intensidade, né? Se está, vamos dizer assim, se está crescendo muito ou se está decrescendo muito, né? E o ângulo aqui vai indicar essa questão do decréscimo e do quão rápido, né, isso vai crescer ou diminuir. Essa é a palavra-chave. Então, aqui, pelo gráfico, nós podemos observar, fazer algumas conclusões. A primeira delas é que, de julho para agosto, as vendas caíram. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Veja só, julho para agosto, tá? Olha só, a reta, né, aqui, tá indicando, a linha está indicando para baixo, ou seja, as vendas caíram. De setembro para outubro, vamos analisar esse trechinho aqui agora. De setembro para outubro, elas se mantiveram estáveis, ou seja, não houve acréscimo nem decréscimo. O crescimento de agosto para setembro, foi maior do que de outubro para novembro. Por quê? Porque aqui a reta ela está mais inclinada. Aqui, tá bom? Estou mostrando aqui para vocês. A reta está mais inclinada do que aqui. Olha para vocês verem, um gráfico ele consegue trazer informações diversas, né? Um único gráfico. O mês com maior número de vendas desse período foi dezembro. Por quê? Dezembro está lá no topo, né? Com 500 unidades de livros vendidos. No mês de outubro foram vendidos 400. Vamos em outubro, olha só. Tá marcando aqui 400, tá? No mês de outubro, 400 livros. Então, é a importância dos gráficos, né? Esse é o tipo de gráfico que nós chamamos de segmento ou de linha. Agora nós vamos ver gráficos de barra, tá? Nesse tipo de gráfico, os dados são representados por meio de retângulos ou blocos retangulares dispostos na vertical ou na horizontal.
Vale lembrar que esse tipo de gráfico ele pode apresentar múltiplas informações quando queremos representar em um mesmo sistema dois ou mais fenômenos para facilitar a comparação entre eles. Vamos para o exemplo para entender como funciona o gráfico de barras. A partir das notas dos alunos em Química, um professor elaborou a seguinte tabela de desempenho e logo após construiu gráficos de barra com as informações da tabela. Então veja só, aqui no gráfico de barras, como qualquer outro gráfico, nós podemos ter, tá? A questão da frequência absoluta e relativa que nós vimos. Nesse exemplo que eu estou dando, eu trouxe para cá, para dentro, né? A frequência absoluta e relativa. Não necessariamente sempre vai ser com frequência absoluta e relativa. Pode ser igual no exemplo anterior, quando eu tratava de gráfico de segmento ou de linha. Então, o desempenho em química, está aqui os conceitos, insuficiente, regular, bom, ótimo, e o total, né, desse desempenho. Aí vem aqui a frequência absoluta, tá bom? A frequência com que esses dados eles foram aparecendo. E a frequência relativa, totalizando lá no final 100%. Com relação a esse gráfico, ou seja, dessa minha pesquisa, aí foi plotado, né, gráficos de desempenho. Por exemplo, desempenho em química dos alunos de uma classe. Aí está aqui o desempenho. Ótimo, 25%. Olha só lá na tabela, né? A frequência relativa. 25% das pessoas tiveram um desempenho ótimo. 35% tiveram desempenho bom. Está aqui no gráfico de barras agora. Regular, 25%, foi jogado no gráfico. Insuficiente, 15%, está lá no gráfico. Outro gráfico que pode ser feito é com relação... aqui nós fizemos ele de forma deitada, né, na horizontal, e ele em pé também vai dar na mesma, tá? Eu só estou invertendo os ângulos e a direção, no caso da barra, né, o sentido da barra. Então, aqui é a mesma informação desse dado, porém aqui os dados eles estão em horizontal e aqui eles estão em pé, na vertical. Um outro exemplo... em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Paulo e Fausto. Observe o resultado da votação no gráfico de barras, em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens, e em seguida responda. Então, aqui foi feito um gráfico da pesquisa, né, para eleição de representante da classe. 3 pessoas concorreram, né, para ser o representante da classe, sendo eles Ricardo, Paula e Fausto. E aqui estão os votos que eles receberam. Mas veja só que aqui tem informação múltipla, né? Ou seja, além de saber quantos votos Ricardo recebeu, foi especificado quantos homens votaram no Ricardo, quantas mulheres, né? Quantos homens votaram no Fausto, quantas mulheres. Quantos homens votaram na Paula e quantas mulheres votaram. Então, aí nós vamos responder. Quantos alunos votaram nessa pesquisa, né? Dessas, quantas são mulheres e quantos são homens? Quantos votos obteve a candidata Paula? Quantas mulheres votaram em Ricardo? E qual a porcentagem de votos recebidos por Fausto? Então, vamos fazer essas respostas aqui. Quantos alunos votaram? Primeiro, nós vamos somar. Veja só, gente, que os gráficos eles têm valores, né? As barras, elas indicam valores. Estou até colocando aqui para vocês, tá? Para facilitar aqui. Veja só, em Ricardo nós tivemos aqui 5 homens e 3 mulheres. Em Fausto nós tivemos 8 homens e 12 mulheres. Em Paulo nós tivemos 6 homens e 6 mulheres. Então o total de alunos vai ser 5 mais 3 que votaram lá em Ricardo, 8 mais 12 que foram os votos de Fausto e 6 mais 6 que foram os votos de Paula, totalizando em 40 alunos. Então 40 alunos participaram, né? 40 alunos votaram. Desses nós precisamos saber quantos são homens e quantos são mulheres. Os homens são exatamente essas barrinhas, né, esverdeada. Ou seja, né, 5 mais 8 mais 6. Esses são os homens. Ou seja, 19 homens votaram. E as mulheres são as barrinhas vermelhas. 3, aqui, 12, depois 6. Totalizando em 21 mulheres. A B, quantos votos obteve a candidata Paula?
6 homens votaram nela, 6 mulheres também. Então, ela teve 6 votos dos homens, 6 das mulheres, totalizando em 12 votos. A letra C. Quantas mulheres votaram em Ricardo? Em Ricardo, 3 mulheres. Está bem claro aqui, né, no gráfico. 3 mulheres votaram no Ricardo. E a D, qual a porcentagem recebida de Fausto? Veja só, Fausto recebeu 8 votos dos homens, mais 12 das mulheres, totalizando 20 votos, certo? Ao todo, nós temos 40 votantes, que nós contamos na letra A. Veja só que 20 é metade de 40, ou seja, 50% dos votos foram para Fausto. Qual outra forma de ver isso, professor? Fazendo a regra de 3. Veja só, 40 alunos representa 100%, né, que é o total de alunos. Vou colocar aqui, ó, alunos e aqui porcentagem. Aí eu quero saber, Fausto teve 20 votos. 20 votos de Fausto representa quantos por cento? X, né? Eu multiplico cruzado, vai dar 40x. É muito ruim escrever aqui no computador. 40x é igual a 20 vezes 100, que é fácil de ser calculado, né? Eu estou fazendo de forma mental. 20 vezes 100, 2.000. Então, x vai ser igual a 2.000 dividido por 40. Aqui eu vou cortar 0. Esses dois zeros aqui eu estou cortando. Sobrou 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 é 50. No caso, 50%. Que é o valor que eu já tinha especulado antes, tá? Então, aqui eu posso fazer uma regra de 3. Terminou. Agora, nós vamos para o gráfico de setores. O gráfico de setores é... desculpa, gente. Quando eu estou fazendo análise gráfica, eu utilizo muito porcentagem. Então, é muito importante que vocês saibam. Eu já dei aula de porcentagem para vocês, tá? O gráfico em setores é construído utilizando-se um círculo dividido em setores circulares. Seu emprego é adequado sempre que desejamos comparar partes dos dados com o total deles. O total dos dados é representado por um círculo dividido em tantos setores quantas são as partes correspondentes aos dados. As áreas dos setores são proporcionais aos respectivos dados que representam. Esse gráfico de setores é também chamado de gráfico de pizza, né? Porque geralmente a gente vê, né, redondinho e tem uma divisão bem parecida com pizza. Vamos fazer um exemplo. Em um shopping center há 3 salas de cinema e o número de espectadores em cada uma delas em determinado dia da semana foi de 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Veja essa situação representada em uma tabela de frequência e depois em gráfico de setores. Então aqui, né, tá a tabela de frequência. A frequência absoluta relata a quantidade de pessoas para cada sala que foram, né? A frequência relativa, eu vou exatamente dividir essa frequência pela quantidade de pessoas, vamos dizer assim, né, que participaram de todas as salas, pela quantidade de dados que eu tenho. Eu vou obter a frequência relativa de cada dado aqui. E aí eu faço o meu gráfico, né? Meu gráfico de setores. Aqui, com base na frequência relativa e absoluta, né? Então, aqui, ó, porcentagem de espectadores na sala. Aqui eu fui usando a porcentagem, que é justamente a frequência relativa, né? E no outro, a número de espectadores, ou seja, eu usei a frequência absoluta. Observe que os gráficos são iguais, porque eles representam a mesma coisa, né? A mesma situação. Mas esse gráfico ele já nos diz muita coisa. Por exemplo, metade das pessoas preferiram ir para a sala C, assistir o filme que está passando na sala C, né? Dos outros 50, a maioria preferiu ir para a sala A, por exemplo. A sala B foi o que teve menos quantidade de pessoas, né? Menos pessoas que gostaram, que pretendiam ir assistir esse filme. As pessoas que foram para a sala A, né, representam o valor médio, né, vamos dizer assim, da quantidade de pessoas que participaram. Então, tá aí, né, como funciona o gráfico de setores, que a gente também conhece como gráfico de pizza.
E aí a gente vai obtendo diversas informações com relação a isso. Então, eu gostaria mesmo de agradecer. Os exercícios eu vou enviar em PDF para vocês. Eu vou enviar também o material impresso com relação ao conteúdo dessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a todos bons estudos, tá bom? E é isso.